Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, agora para falar de Botafogo 1, Vitória 0, mais uma vitória do Glorioso. Foi a estreia do Botafogo na Copa do Brasil pela terceira fase da competição. Então vamos falar sobre isso, vou trazer aqui alguns destaques, pontos positivos e pontos negativos, mas antes disso eu vou pedir para você deixar o seu comentário. Quero saber aqui embaixo o que você viu do jogo, os seus pontos positivos, os seus pontos negativos. Quero saber o que você viu de Botafogo 1, Vitória 0. Então você vai compartilhar, você vai comentar, você vai também deixar o like nesse vídeo. Você que está chegando agora, vai clicar no sininho para ativar as notificações, vai se inscrever no canal, antes disso, logicamente, né? Estava esquecendo, mas faz tudo isso aí para ajudar o canal Memória Alvinegra, que tem a meta de chegar a 8.000 inscritos. A gente já está aí com mais de 7.200, faltam 800 amigos para a gente chegar à marca de 8.000. Ajuda o canal a crescer, tá bom? Então, sem mais delongas, roda a vinheta, bora pro vídeo, porque tem algumas coisas para falar com vocês aqui, algumas ideias para a gente trocar. Roda a vinheta, vai lá! Vamos começar com os destaques, gente. Eu quero destacar aqui 3 nomes que eu gostei muito na partida de ontem, tá? Eu quero destacar aqui Lucas Halter, quero destacar também o Barbosa, que entrou no segundo tempo, e quero destacar o Danilo Barbosa, que entrou no segundo tempo e mudou a perspectiva de jogo do Botafogo, mudou a dinâmica de jogo do Botafogo, tá? O Halter, porque ele segue a sua toada de atuações positivas. Continuo com o pezinho no chão, continuo dizendo que não dá pra gente chegar e dizer que não, finalmente o Halter é o zagueiro que a gente espera. Não sei. Mas já são 4 partidas que ele, e eu já tô começando a perder as contas, mas já são 4 partidas que ele vem mantendo um nível muito aceitável de atuação. Aceitável não, um nível elevado de atuação. Ele tem atuado muito bem por 4 partidas seguidas. Uma coisa que ele nunca conseguiu desde que a temporada começou. Chegou lá, fazia um jogo bom, no outro ele era horroroso, mas agora ele vem seguindo uma toada de boas atuações com o Botafogo. Tomara que ele continue assim, tomara mesmo. Para me fazer até tirar assim, esse cuidado que eu tô tendo em falar do Halter. Quero falar do Barbosa, porque o Barbosa começa o jogo com o Botafogo, tá? Ele vai pro jogo, né? E automaticamente a gente vê a importância do banco, a importância de ficar no banco, não é nem a importância do banco, a importância de ficar no banco. A gente acha que quando o atleta vai pro banco ele está sendo barrado. Às vezes não é isso. A gente tem o exemplo de outros esportes. A gente tem o vôlei, a gente tem o basquete, a gente tem até, sei lá, posso citar aqui o futebol americano, tá? Onde os atletas, eles não estão no banco assistindo a partida como um telespectador VIP, tá? Ele não está fazendo isso, ele está ali no banco, ele está trabalhando, tá? E eu acho que foi feito um trabalho muito interessante com o Alexander Barbosa, ali com a direção técnica do Botafogo. Tem até uma imagem do Arthur Jorge conversando com o Barbosa, até de início, parecendo que ele está sem paciência nenhuma, mas tipo assim, vamos lá, presta atenção, mais ou menos assim, o assunto com o Barbosa. Quero muito saber o que o Arthur Jorge estava falando ali com o Barbosa. Quero muito saber mesmo. Foi uma imagem engraçada da partida de ontem. Mas a conversa que o Barbosa vem tendo no banco de reservas, entendendo o jogo, a metodologia de trabalho do Arthur Jorge e dos seus que comandam o Botafogo, mostra resultado. E já mostra resultado contra o Vitória, porque ele para de fazer aquilo que a gente mais imaginava que ele ia fazer toda vez que ele entrasse em campo. O Barbosa é maluco. Ele é o cara do lançamento. Ele não está tendo com quem jogar, ele lança a bola. Às vezes ele tem com quem jogar, mas ele lança a bola de qualquer jeito. E não é assim que se joga futebol. E eu acho que o Barbosa teve uma pequena aulinha enquanto ele estava no banco. Quando ele entra contra o Vitória,
Pesquisem o jogo, reassistam o jogo. Vejam quantos lançamentos longos o Barbosa fez durante a partida inteira. Zero. Zero. O Barbosa não lançou bola feito maluco. Alguém deu a confiança ao Barbosa de que, olha, nós agora temos um goleiro líbero, nós agora temos o zagueiro. Vai lá, cara, confia no teu companheiro. Ah, não posso voltar porque eu vou voltar pro goleiro, é perigoso. Não, não é. A gente tem um goleiro que sabe jogar com os pés. Confia nele. Confia no nosso esquema de jogo. Porque o nosso esquema de jogo passa pelo goleiro. E eu acho que o Arthur Jorge fez o Barbosa aprender isso. E o Barbosa parece ter aprendido. Entrou na partida ontem e não deu chutão. O terceiro nome, já tinha falado aqui, o terceiro nome é o Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, ele entra no jogo, nos jogos do Botafogo, e a gente fica pensando, cara, como é que esse cara não é titular? Porque ele entra nos jogos do Botafogo e ele muda a dinâmica de jogo do clube, do time. Ele muda completamente. O Botafogo, por mais que ele seja um jogador mais defensivo, mais de destruição do que de construção, é incrível como o Danilo Barbosa, ele consegue agregar ofensivamente ao Botafogo. O Botafogo foi muito melhor quando o Barbosa entra. Claro que tem a entrada do Oscar Romero também, que parece que finalmente estreou com a camisa do Botafogo. E eu até destaquei na live do canal do TF que o Oscar Romero, jogando na dele, fez a melhor partida dele com a camisa do Botafogo desde que ele foi contratado. Começa com ele a jogada do gol. E aí, falando da jogada do gol, eu falei da importância do banco, e agora eu vou falar da importância do trabalho do técnico do Botafogo. Arthur Jorge tem um plano. O gol do Botafogo tem, claro, muito de genialidade. Vou dizer genialidade porque a palavra fugiu aqui. Comentem aqui embaixo, tá? Se vocês acharem a palavra. Mas tem muito da genialidade? Tem. Mas principalmente tem treino naquela jogada. Aquela jogada ali, ela foi tão fluida que é uma jogada que dá pra gente notar que durante a semana aquela jogada foi treinada. Aquela jogada do gol do Botafogo foi treinada. É mais um recurso que o Arthur Jorge implanta nesse time do Botafogo. Arthur Jorge tem um plano, Arthur Jorge enxerga o jogo, e aí chegando no Arthur Jorge finalmente, temos um técnico que consegue enxergar o jogo e mudar o que tem de errado. O Arthur Jorge, ele estava vendo que o Botafogo estava com um problema seríssimo no jogo. O Botafogo, diferente de outras partidas, estava dando ao Vitória muito espaço. Esse espaço estava me preocupando. O primeiro tempo do Botafogo foi preocupante porque o Vitória teve espaços. Ele não mudou na volta para o segundo tempo, e o Botafogo continuou tendo os mesmos problemas, mas talvez ele já tinha enxergado, talvez ele lá no vestiário já tenha dado um fora nos seus jogadores para ver se eles acordam, mas não deu certo. E aí, com certeza, ele já tinha na cabeça as soluções para sanar o problema. O Vitória continuava no segundo tempo tendo muito espaço. O Vitória estava em vários momentos da partida jogando à vontade na nossa casa. Isso não pode acontecer. Nenhum clube que venha visitar o Newton Santos pode ter liberdade, pode se sentir à vontade para jogar na nossa casa. A gente tem que estar em cima deles o tempo inteiro. E o Vitória estava muito leve, muito livre, muito solto, tá? Na partida no nosso estádio, no Newton Santos. Tá? Então o Arthur Jorge consegue enxergar isso. O Vitória passa a não ter muitas chances, passa a ter sim alguns momentos em que conseguia ainda ter uma liberdade, mas o Botafogo era muito mais criativo durante a partida. Por isso o Botafogo conseguiu marcar 3 gols. Um foi validado e outros 2 foram anulados. Que pena. O Botafogo poderia ter saído com 3-0 no placar, mas os 2 gols que foram anulados com razão, concordo. Tá? Mas vencemos. É isso que importa. Duelo de mata-mata, 2 clubes de Série A de Campeonato Brasileiro. O Vitória, por mais que tenha voltado à Série A esse ano, mas tem um estilo de jogo bem definido. Tá? Então foi um bom teste
para o Botafogo, como enfrentar uma equipe que se fecha e que também pode de repente se sentir à vontade jogando na nossa casa. Tá? Acho que foi um bom teste para o Botafogo. Saímos com a vitória. Vamos pensar agora como é que vai ser na partida de volta. A partida no Barradão vai ser um pouco mais difícil, mas o Vitória vai ter que sair e vai dar para o Botafogo o que o Botafogo mais adora, o contragolpe. Eu acho que tendo o contragolpe, o Botafogo, que já está começando a ser muito mais propositivo, mas o contragolpe ainda é uma coisa que esses jogadores do Botafogo sabem como fazer pelo Glorioso. Então eu acho que mesmo que seja um jogo difícil no Barradão, se estivermos num bom dia, tendo contragolpe, a gente mata o Vitória na casa deles. Tá? Próxima partida do Botafogo agora pelo Campeonato Brasileiro, seguindo no Campeonato Baiano. Vamos pegar o Bahia também no estádio Newton Santos e vamos ver o que o Arthur Jorge vai imaginar para esse jogo do Botafogo. Vamos ver o que ele vai tentar fazer, se ele vai com o time todo reserva, se ele vai com o time misto. Vamos ver o que o Arthur Jorge vai fazer. Mas parece que ele tem um plano e, mais ainda, ele odeia perder. Então não importa, me pareceu isso, né, pelo menos. Me parece que ele realmente odeia perder. Perder não é do jogo para ele. Então eu imagino que mesmo que seja um Botafogo muito modificado, ele vai para tentar vencer o Bahia, e nós temos plenas condições, sim, de vencer o Bahia com o elenco que temos, seja misto, seja reserva. Acho que a gente tem condições, sim, de vencer o Bahia na nossa casa. Pontos positivos da partida. Um eu já citei, que foi a jogada do gol. Adorei a trama da jogada. Aquela trama feita no gol do 1-0 não é uma trama que foi pensada ali na hora do jogo, não foi improviso. Aquilo é treino. Lembrei a palavra. Teve um pouco de improviso dos atletas na jogada, mas principalmente teve treino naquela jogada. Aquela jogada é a execução do que eles vinham treinando durante a semana. E mais uma vez, mais uma jogada treinada acaba resultando num gol do Botafogo. Esse é o ponto positivo. Quando a gente vê jogadas como essa, a gente pensa assim, cara, realmente a semana está sendo produtiva. Realmente, da primeira partida em que o Botafogo parecia um bando jogando no 4-2-4, com variações para o 4-4-2, o Botafogo que era um bando, hoje não é mais esse bando. É bom a gente ver que durante a semana, entre um jogo e outro, a gente vê que há um trabalho sendo feito ali. E o Arthur Jorge mostra esse trabalho nos jogos. Gostaria muito de ver um dia um treino do Arthur Jorge, como ele trabalha, né? Porque parece que o trabalho que ele faz gera muito resultado. Quer dizer, gera não, né? Tem gerado muito resultado no campo. Tá? Pontos negativos. Já citei um também. O Vitória não pode se sentir o adversário não pode se sentir tão à vontade jogando na nossa casa. O adversário tem que ficar pressionado o tempo inteiro jogando na nossa casa. Não pressionado só pelo torcedor, mas pressionado também pelo 11 que está em campo. Entendendo? O adversário não pode ter essa liberdade toda. Segundo ponto negativo para mim. Botafogo, às vezes, na partida de ontem, quando saía muito em bloco para tentar uma determinada ação ofensiva, demorava para voltar. Tá? Isso também não pode acontecer, isso é desconcentração. Então são dois pontos que eu queria citar. Esse ponto do espaço em demasia que o adversário teve e o ponto de repente, o Botafogo como um todo se desconectar da partida. Ir muito à frente, mas demorar para voltar. Tá bom? Jogadores que eu quero trazer aqui de ponto negativo, sem crítica, nem falei que ia ter jogador que não fosse destaque aqui, destaque negativo, né, no caso, mas eu queria citar um aqui, tá? Dois, na verdade. Eu queria citar, apesar da jogada do gol, eu queria citar o Luiz Henrique não, o Jefinho e o Patrick de Paula. O Jefinho e o Patrick de Paula, eles estão um tanto desconectados. O Patrick de Paula, porque está voltando de lesão agora, foram mais de 400 dias sem jogar futebol, tá? Então ele está voltando agora, não dá pra gente dizer que o Patrick de Paula é horroroso, não acho que ele seja horroroso, acho que ele está ainda se readequando ao jogo de futebol. Quando ele se readequar ao jogo de futebol, ele vai começar a se adequar ao estilo de jogo que o Arthur Jorge está querendo implementar. Ponto positivo para o Patrick de Paula é que me parece
que o Arthur Jorge enxerga o Patrick de Paula como um jogador importante no seu esquema. Isso é muito bom. E o Jefinho, no caso do Jefinho, eu acho que ele está completamente desconectado porque falta algum tipo de confiança nele. Tudo que ele está tentando, ele está errando. Mas pelo menos a jogada do gol foi uma coisa que ele acertou. Tomara que isso seja o gatilho para que ele consiga voltar a jogar o futebol que ele sabe que pode jogar. Tem o ponto também dele estar tentando se readequar o futebol dele ao esquema de jogo do Arthur Jorge. Num jogo mais propositivo, o Jefinho não tem muito o que fazer. Agora, num jogo de transição, como vai ser o jogo contra o Vitória na volta, num jogo de transição, puxar na velocidade, isso é o Jefinho. Tenho certeza que na partida contra o Vitória, se ele for escalado, ele vai ser um dos melhores jogadores em campo, porque aí o jogo vai ser mais adequado ao estilo de jogo dele. Mas contra o Vitória, nessa partida agora e nas outras partidas que viemos assistindo aqui, que o Botafogo venceu, o Jefinho tem sido sistematicamente um dos jogadores que a gente pode colocar como destaque negativo na atuação do Botafogo, exatamente porque ele está tentando entender, tentando colocar o estilo do Arthur Jorge a favor do seu futebol, do futebol que ele pode jogar. Tomara que ele comece a evoluir a partir dessa partida contra o Vitória, onde ele participou de uma jogada muito bonita ali. Oscar Romero, Jefinho, Oscar Romero, Eduardo, Jefinho, Eduardo. Tomara que essa jogada seja o início de uma boa temporada do Jefinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta esse vídeo aqui, quero saber a sua opinião. Deixa o like, compartilha. Se inscreveu agora, porque chegou agora no canal, já ativa o sininho para não perder as notificações quando sai vídeo. Sai vídeo aqui todo dia, de domingo a domingo tem vídeo aqui, exceto dia de jogo do Botafogo. Dia de jogo do Botafogo não tem vídeo, porque tá todo mundo concentrado para ver o fogão em campo. Tá bom? Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Vamos rumo à próxima vitória.